Esse é o Shu. Ele tá voltando pra casa depois de um dia que não foi assim perfeito. Mas dá pra ver que ele não se deixou desanimar. Tem algo de alegre nele, mesmo nesse dia que foi meio ruim. E caminhando de volta pra casa, ele vê essa menina no topo de uma chaminé. O Shu fica intrigado, tenta chegar até essa menina. E se uma escada tá quebrada, aí ele usa outra. O Shu vai até o topo de uma das chaminés. Aí ele treina o melhor grito que ele pode dar para chamar a atenção dela. Só que não funciona. E como isso não funciona, aí ele decide jogar uma borracha na menina. Depois disso, as tentativas ficam mais e mais desesperadas. Isso é o começo de Now and Then, Here and There, que é um dos meus animes preferidos. É difícil de não se identificar com essa cena do primeiro episódio. O Shu quer se aproximar da menina, mas ele tem literalmente um abismo no caminho para ela. Aí, para tentar superar esse abismo, ele tenta de tudo. E cada tentativa é mais idiota que a anterior. Eu não sei com você, mas comigo é assim também. Do mesmo jeito que o Shu, eu tendo a parecer meio idiota ao tentar me aproximar das pessoas. A maioria de nós é desajeitada nessas horas. A aproximação entre dois seres humanos pode mesmo ser uma coisa meio desajeitada. E pode ser perigosa também. Se você for bem-sucedido na tarefa de se aproximar de alguém, você eventualmente vai entrar num mundo novo. Você vai entrar no mundo daquela pessoa de quem você está tentando se aproximar. No caso do Shu, a coisa é bem literal. Quando ele estabelece contato com aquela menina, o tempo para. Aí, um clarão surge no céu, e junto com esse clarão vem uma ameaça. O Shu até tenta lutar, mas não adianta muito. Ele logo é levado para o mundo de onde veio aquela menina. Um mundo que ele vai ter que, ao menos, tentar salvar. E eu sei que você já viu isso antes. Eu sei que você já viu a história das crianças da Terra que são levadas a outros mundos que precisam ser salvos por elas. Eu sei o quanto isso é comum, mas eu também sei o quanto Now and Then, Here and There é único. Apesar de se apoiar nessa premissa que é tão básica, esse anime vai te surpreender. O mundo para onde o Shu é levado é dominado por esse cara aqui, um ditador maluco e genocida. Não se engane pela aparência caricata dele. Todas as tragédias causadas por um cara como esse são retratadas em Now and Then, Here and There com um tom amargo e doído. Alguns dos personagens desse anime sonham em acabar com a raça desse cara para tomar o lugar dele e cometer as crueldades no lugar dele. Outros personagens sonham em acabar com ele para acabar com as crueldades como um todo. Todas essas motivações, elas se transformam na medida em que esse ditador acumula ou perde poder. Existe um aspecto político em Now and Then, Here and There. No mundo distópico em que a história se passa, os recursos naturais são escassos. Se esse maluco manda em tudo, é porque ele mantém o controle desses recursos. E muita coisa hedionda é feita em nome do controle, do poder. Por exemplo, qual é a pior coisa, a coisa mais nojenta, a coisa mais bárbara que você pode fazer com alguém? Eu nem sei no que você pensou, mas eu tenho certeza. Isso acontece nesse anime, que é adulto. Talvez eu gostasse ainda mais dessa história se ela não tivesse me pegado tão desprevenido.
Com muita frequência, as obras ficcionais são avaliadas em função da evolução dos seus personagens. Se um protagonista é exposto a uma tragédia, a gente gosta de ver ele se transformar diante dessa tragédia. E a gente gosta de ver ele se transformar de maneira coerente, de maneira condizente com a realidade. Tem que ser assim porque o nosso único parâmetro para avaliar uma ficção é a realidade, ainda que essa ficção contenha muitos elementos de fantasia. Para se manter preso a uma ficção, a gente precisa estabelecer o pacto ficcional, um acordo segundo o qual a gente aceita como razoável o que acontece naquela história. O Shu, que é o protagonista de Now and Then, Here and There, ele não tá nem aí para esse pacto. As piores tragédias acontecem em volta dele e ele segue sendo sempre o mesmo, inabalável. Eu não vou nomear essas tragédias, que é para não dar muito spoiler, mas de novo, é coisa feia, é coisa hedionda. O roteiro sugere pra gente que o Shu é dono de uma resiliência sobre-humana, e o roteiro sugere isso desde o começo, porque logo no primeiro episódio, o Shu sofre uma derrota meio humilhante. Aí no segundo seguinte, ele já tá sorrindo. E isso é só o começo. Outro símbolo de resiliência que acompanha esse protagonista é o pedaço de pau. Uma arma simples. O Shu cata isso aqui do chão no primeiro episódio e até o final, essa segue sendo a única arma dele. E não tem problema, o pedaço de pau é como o Shu, ele não se quebra, nunca, até que tenha cumprido seu destino. A resiliência emocional do Shu, simbolizada também nesse pedaço de pau, isso desafia o pacto ficcional. É difícil acreditar que alguém possa ser como esse cara, e para mim, esse é o maior atrativo de Now and Then, Here and There. Talvez um espírito inquebrável como o do Shu não exista na nossa realidade. Talvez isso seja impossível. Mas aí, talvez e só talvez, você possa ser esse espírito inquebrável. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final. A gente gosta bastante de Now and Then, Here and There, mas precisa avisar que esse anime lida com temas que podem ser gatilhos para muitas pessoas. Ao longo do vídeo a gente até fez um esforço para deixar isso claro, mas eu não tenho certeza de que foi suficiente. Então, de novo, é uma obra forte, tem a sua beleza, mas tem os seus riscos também, tá? Como sempre, a decisão de ver ou não é sua, e a gente tem a confiança de que você vai saber compreender os seus próprios limites. E se você ainda é novo nesse mundo, sempre observe a classificação indicativa do conteúdo que você consome e sempre converse com os seus responsáveis para que alguém te acompanhe na decisão sobre o que vê e o que não vê. Não é vergonha nenhuma pedir ajuda nessas horas. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast exclusivo e aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Muito obrigada, Jota e Ivanice. Ivanice, essa é para você. Nossa trajetória pode ter tido vários percalços, mas a cada passo que damos, sei que é com você que eu quero trilhar esse caminho muito perigoso para ir sozinho. Obrigado por ser uma das pessoas mais maravilhosas que conheço. Te amo. Valeu, gente! Tchau!